Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e verão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado.
as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Fala, galera, tudo bem? Bem, temos aqui o relato da 8ª praga, que foi a infestação de gafanhotos, e a 9ª praga, que foi as densas trevas, né? Pragas horríveis, né? Você imagina todo o local onde você mora, a sua cidade, a sua região toda infestada por gafanhotos e que comeram toda a plantação, comeram todas as ervas, as folhas verdes das árvores. E eu até lembrei que tivemos recentemente uma infestação de gafanhotos aqui na América do Sul e até ameaçou vir para o sul do Brasil e era um perigo, mesmo que não fosse diretamente para as pessoas, mas para a sua subsistência, para as plantações, para o trabalho, né, dos agricultores. E se aquela infestação de gafanhotos já era terrível, imagina essa que tomou conta de todo o local, né? E Deus estava realmente mostrando o seu poder, né? E Faraó não queria cumprir exatamente como o Senhor tinha ordenado que saíssem todos, né? Não só os homens, mas também as mulheres, as crianças, os jovens, o gado, o rebanho. É verdade que Deus queria tirá-los da terra do Egito e levá-los para a terra prometida. Porém, parece aqui, como a gente viu nos últimos capítulos, que a orientação foi para que apenas fosse dito que eles fossem celebrar ao Senhor, orar ao Senhor no deserto, né? Mas não que isso não fosse verdade, porque de fato eles fariam isso, mas Deus tinha planos maiores ainda do que estes. E em seguida nós vemos a 9ª praga, que são densas trevas, ou seja, tudo fica escuro de uma maneira densa. A gente não sabe aqui quais as circunstâncias atmosféricas, geológicas, naturais para que isso acontecesse, mas que ninguém ousou sair do lugar onde estava porque não conseguiram ver nada, né? E no entanto, onde os israelitas estavam, havia a luz. É um milagre de Deus, realmente, para ter sido exatamente dessa forma, né? E eu acho interessante também quando fala antes disso, né? Quando o Faraó chama Moisés, ele fala: pequei contra o Senhor, né? Se ele tivesse realmente arrependido, ele teria deixado o povo ir, ainda que Deus tenha endurecido o seu coração. Deus não faz nada que já não houvesse no coração do homem, né? Essa maldade, essa dureza de coração certamente já eram próprias de Faraó, mas Deus não permitiu que ele de fato cresce, se arrependesse, se prostrasse, né? Senão ele teria deixado o povo ir. Enfim, para além da literalidade, né, que nos surpreende desses relatos, nós vemos como Deus protege os seus, né? Como os que estão debaixo do cuidado do Senhor são de certa forma guardados. Nem sempre a gente vê ao longo da Bíblia inteira os escolhidos do Senhor, o povo de Deus, os profetas, né? Aqueles que creem no Senhor, eles são poupados das tragédias que sobrevêm ao mundo. Mas, de alguma maneira, a gente ver eles sendo poupados nessas circunstâncias vai nos mostrar que a nossa vida está sob os cuidados de Deus. Acontecendo ou não algo conosco, Deus nos poupando ou não de algumas circunstâncias que sobrevêm a todos, ainda assim a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não estamos entregues ao acaso. E Deus sabe o que faz, por que faz, né, em cada momento, que a gente possa confiar nisso. E parece aqui no final do capítulo 10 que essa saga das pragas está chegando ao fim, tanto que no próximo capítulo vai ser falado sobre a 10ª praga. Tá bom? Aguardo vocês amanhã. Fiquem com Deus.